Amém? Tem alguém feliz aí? Você está empolgado com Jesus nessa noite? Será que a gente pode orar mais um pouquinho? Então eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar aí. Eu queria que você escolhe uma pessoa aí, coloca a mão sobre a vida dessa pessoa e começa a orar junto com ela. Não é só orar por ela, mas é junto com ela por esse momento que nós vamos ter. Vamos lá. Jesus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui para ouvirmos a sua voz, para, Senhor, ouvirmos a sua palavra e através da sua palavra experimentarmos algo novo. Todas as vezes em que nós estamos reunidos na sua presença, o Senhor destrava coisas novas sobre as nossas vidas e que hoje seja um momento de destravar de destinos em nosso meio, em nome de Jesus. As pessoas que estão aqui, nós que nos reunimos aqui nessa noite, nós não viemos, Senhor, cultuar um homem, nós não viemos, Senhor, cultuar uma placa, nós não viemos ouvir uma banda, nós não viemos, Senhor, aqui nos reunir com os nossos amigos, nós viemos aqui única e exclusivamente para ouvir a sua voz. Então, Jesus, que nós estejamos concentrados naquilo que o Senhor tem para lançar aos nossos corações e que tudo aquilo que o Senhor lançar possa dar frutos sobre as nossas vidas, sobre a nossa família e sobre o meio em que nós estamos, em nome de Jesus, amém. Você pode dar a melhor salva de palmas da sua vida aí agora, pode sentar. Gente, deixa eu compartilhar meu coração com vocês. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Hoje, eu estou aqui na casa dos meus amigos. Isso se estende a todos vocês, não só o Pedro, o André, as meninas, o pastor Davi. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Deixa eu apresentar minha esposa. Vem aqui, Fê, deixa eu só te mostrar para a galera. Essa aqui é a pastora Fernanda. O Pedro falou assim que eu faço... Amém, aplaude direito. É a mulher mais maravilhosa do mundo. Hoje só veio eu e a Fernanda, mas eu prometo que se rolar uma próxima vez eu trago o Benício. O Benício é a melhor parte de nós, é o nosso filho. Nosso filho tem 7 meses, a gente ainda não viajou com ele, a gente não sabia como que ia ser, se ele ia ser bom para ele ou não, então a gente preferiu deixar ele em São Paulo. Mas ele também mandou um beijo para vocês, ele já disse que ama vocês. Eu interpretei assim, tá? Mas é um dos dias mais felizes da minha vida, não só por estar aqui, mas... Depois de 7 anos pastoreando jovens, eu perdi 2 cultos. Eu perdi um culto porque eu peguei Covid, não podia cultuar, então o pessoal fez uma live. O segundo culto que eu perdi foi o momento do nascimento do Benício. Então foram 2 cultos que eu fui meio obrigado a ter que sair de cena. Mas dessa vez eu saí de cena por livre e espontânea vontade e o On Fire está acontecendo lá. Isso é muito bom porque nós estamos construindo um legado. Preste atenção numa coisa, a primeira coisa que eu quero ensinar para você nessa noite. Você não está aqui para ser um espectador, você está participando da construção de um legado. Você é um participante ativo daquilo que acontece nesse lugar, amém? Você não está aqui só para assistir, vai chegar um momento em que o Senhor vai contar com você para incendiar a pessoa que está do seu lado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, eu estou aqui para incendiar você. Você não foi chamado para um lugar de comodismo. E eu estou muito feliz porque a galera do On Fire lá está continuando a queimar lá e eu posso estar aqui. Em nome de Jesus, que isso possa acontecer mais vezes, amém? Mas vamos começar do começo? Então abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 1. Vamos começar literalmente do começo. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso 1, fala assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. E então Deus disse, haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era muito boa, e superou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia, e a escuridão de noite. Se nós avançarmos para o verso 24, Deus diz assim, produz a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu, Deus criou uma grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie.
E Deus viu que isso era muito bom. O verso 26 diz assim: então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre todos os animais selvagens da terra, e sobre os animais que rastejam pelo chão. Verso 31 diz assim para mim e para você, depois que Deus conclui a sua obra: então Deus olhou para tudo o que havia feito, e viu que era muito bom. Repete comigo assim: Deus viu que tudo o que ele tinha feito era muito bom. Amém? Tudo que Deus faz é muito bom. Tudo que Deus proporciona para a minha e para a sua história, ainda que você não consiga interpretar dessa maneira, é muito bom. Tudo que Deus tem reservado para a sua criação é excelente. Ele mesmo, com seus olhos, contempla e admira aquilo que ele criou. Mas aí nós chegamos aqui no nosso contexto. Aí, problemas no trabalho, dificuldade nas escolas, problemas familiares, problema com o seu líder aí, problema com a conferência, problema com o departamento de jovens, problema com a igreja. A gente começa a esquecer que todas as coisas que Deus proporciona para nós são muito boas. A família que você está é a melhor que tem. A casa que você vive, os amigos que Deus te proporcionou são os melhores que tem. A igreja que você faz parte, os pastores que estão liderando a sua vida, são os melhores que tem. Deus olha para tudo que Ele criou e Ele diz, é muito bom. E por que eu e você, nós absorvemos a cultura dos murmuradores e reclamamos de tudo que acontece ao nosso redor? Muitas vezes, nós não conseguimos contemplar aquilo que o Senhor criou. A gente não consegue reconhecer as mãos de Deus nas coisas que são ordinárias dos nossos dias. Então a gente olha para a natureza e a gente passa batido por ela. A gente olha para os animais, passa batido por eles. A gente olha para os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, e a gente não valoriza essas pessoas, quando o Deus que tudo criou olha para essas coisas e diz, é muito bom. Por que você está continuando vacilando aí e não admirando a criação de Deus? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, é muito bom ter você do meu lado. Chega um momento da nossa história que a gente é vencido pelo cansaço, é vencido pelo ordinário, pelas coisas naturais, e a gente deixa de reconhecer aquilo que Deus fez na nossa vida, no nosso coração. É por isso que essa mensagem ela precisa começar lá do princípio. Quando eu falo vamos do começo, vamos literalmente do começo, para nós nos lembrarmos que tudo que Deus fez, Ele mesmo olhou e disse, é muito bom. Então, quando você começar a olhar para as pessoas que estão do seu lado, quando você começar a olhar para a sua igreja, você olhar para a sua família, para o seu trabalho, para a sua faculdade, o ambiente em que você está circulando, lembre-se que Deus olha para essas coisas e Ele mesmo diz, é muito bom. É muito bom aquilo que Deus proporciona para mim e para a sua história. Só que sabe por que a gente não consegue contemplar? Porque muitas vezes o que Deus está proporcionando para mim e para você não é o que nós queremos, é o que nós precisamos. Nós temos a visão, a mentalidade de Adão e Eva. Poxa, é isso que eu quero, mas Deus havia dito, não toquem, porque não é disso que vocês precisam. E Deus está falando para você, não toque nessa área, não toque nessas coisas, não ande por esses lugares, porque não é isso que você precisa, mas você faz porque você quer. E no jardim, quando Eva fez o que quis, quando Adão fez o que quis, o pecado entra e agora eles têm que produzir para si mesmo. O pecado entra, a visão é destravada e agora Adão e Eva têm que prover para si mesmo. E prover para mim e para você é muito difícil. Eu prefiro continuar com um Deus que olha para as coisas e diz, é muito bom isso que eu proporcionei para você, porque quando eu estou debaixo da palavra, quando eu estou seguindo o comando, a ordem, o mandamento, quando eu estou vivendo em obediência, Deus me protege e me coloca em caminhos tranquilos. Porque Ele mesmo diz, é muito bom, o que Ele fez é muito bom. O plano dele é muito bom. O desenho dele é muito bom. Eu e você, infelizmente, não somos os melhores roteiristas para as nossas histórias.
Essa é uma das coisas que nós precisamos aprender. Você não sabe escrever o seu destino. É por isso que você quebra a cara muitas vezes. Você não sabe tomar decisões. É por isso que você se fere, você se machuca. Você não sabe fazer boas escolhas. Mas Deus olha para tudo o que Ele fez e Ele mesmo contempla e admira. É muito bom. Agora que a gente já introduziu, corre para mim lá. Corre comigo lá para Marcos capítulo 6, versículo 7. Tem algum pentecostal aqui? Eu ouvi um eita glória aí. Eita glória é característico, hein? Era da Bleia, certeza. Tem algum penteca aí? Algum canela de fogo? Alguém animado com Jesus aqui? Até babei. São 20h31 da noite, está decretado, os pentecostais podem se manifestar, amém? Então está liberado de você dar glória a Deus nessa palavra. Marcos capítulo 6, versículo 7 fala assim: reuniu os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos impuros. Instruiu-os a não levar coisa alguma na viagem, exceto um cajado. Não poderiam levar alimento, nem bolsa de viagem, nem dinheiro. Poderiam calçar sandálias, mas não levar uma muda de roupa extra. Disse ele: onde quer que forem, fiquem na mesma casa até partirem da cidade. Mas se algum povoado se recusar a recebê-los ou a ouvi-los, ao saírem sacudam a poeira dos seus pés em sinal de reprovação. Então eles partiram dizendo a todos que encontravam que se arrependessem. Expulsaram muitos demônios e curaram muitos enfermos, ungindo-os com óleo. O verso 30 diz assim para mim e para você: os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse: vamos sozinhos para um lugar tranquilo, a fim de descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então presta atenção. Os discípulos estão participando da vida de Jesus. Os discípulos estão sendo preparados para viver ministério. Assim como eu e você, nós estamos sendo preparados para caminharmos por essa terra e ministrarmos o Evangelho, amém? Você não está aqui só para me ouvir, você não está vindo aqui só porque a igreja é legal, nós estamos armando bombas nesse lugar que vão explodir essa sociedade, amém? Você crê nisso? Você tem fé? Cadê os penteca que ia se manifestar aí? Você tem fé nisso? Você é uma bomba que vai transformar a realidade que você está. O seu emprego é difícil, seu chefe é corrupto, na sua faculdade todo mundo vai para o bar, na sua família tudo é destruído, não tem ordem nos lugares em que você está aqui porque nós estamos armando bombas nesse lugar que vão transformar e explodir os meios que vocês estão presentes. E assim era com os discípulos, Jesus estava preparando seus discípulos, e agora ele separa de 2 em 2 e os envia. Jesus dá um comando para eles: não levem roupa, não levem comida, não levem bebida, calcem apenas suas sandálias e partam. E os discípulos vão para a sua missão. E a palavra diz para mim e para você que eles ministraram sobre arrependimento sobre vidas, que eles curaram enfermos, que eles expulsaram demônios, eles experimentaram de grandes experiências com o Evangelho. Mas agora eles retornam para Jesus no verso 30. Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e tudo o que tinham ensinado. E aqui está o mistério da palavra para mim e para você. No verso 30, os apóstolos voltam com um relatório completo da missão. E imediatamente Jesus, olhando para os seus discípulos, ele diz assim: vamos nos retirar para um lugar tranquilo, a fim de que encontremos, repete comigo, descanso. Os discípulos deviam estar completamente sobrecarregados. Jesus diz para eles que, para que eles se preparem a sua mente, preparem o seu coração, porque talvez em alguns povoados vocês serão rejeitados. Alguns povoados as pessoas vão olhar para vocês e não vão querer ouvir vocês. Jesus já prepara o coração dos discípulos para a rejeição. Então nós podemos entender aqui que esse retorno e esse relatório, tudo podia ter acontecido. Poderiam ter ficado sem comida, podiam ter ficado sem bebida, a correia do chinelo podia ter estourado, só B.O. podia ter acontecido.
Porque eu imagino que Jesus olhando para os seus discípulos e imediatamente dizendo, vamos nos retirar para um lugar a fim de descansar, eles estavam relatando o peso da viagem missionária. Só que olha só o que acontece, que engraçado. Verso 31. Jesus lhes disse, vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e viram partir. E pessoas de várias cidades correram e chegaram até eles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram, esse lugar é isolado e já é tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Então presta atenção, nós começamos essa história com os discípulos sendo enviados de 2 em 2, passando por povoados para pregar o evangelho, correto? Sim ou não? Agora, olha só o que acontece. A multidão reconhece Jesus, a multidão reconhece os discípulos, eles correm, dão a volta, chegam antes para ser ministrados. Havia fome e sede no meio da multidão. Só que os discípulos estão tão cansados, os discípulos estão tão sobrecarregados, que eles chegam até o mestre e dizem assim, mestre, dispensa a multidão, libera eles para eles procurarem algo para comer. Porque quando nós estamos trabalhando distante de Jesus, o que gera na minha e na sua história é cansaço, é fadiga. Quando você está longe de Jesus, quando você está trabalhando, está estudando, quando você está vivendo longe de Jesus, você se cansa. E aí o propósito, o chamado, aquilo que Jesus tem para a sua vida, quando chega a hora de fluir, a gente está olhando para Jesus e falando assim, mais um culto, mais uma reunião, mais uma conferência, mais um acampamento. Não, já estou cansado. Essa pessoa não tem mais jeito. Não, ele aí é boteco mesmo. Tadinho. A gente está tão cansado das nossas tarefas que a gente não se liga que o propósito, o chamado de Jesus para mim e para você está aqui. Pregue o evangelho. As pessoas estão sedentas, famintas para ouvir a voz do Mestre, para conhecer a palavra, mas eu e você estamos com os olhos naturais tão focados nas coisas ordinárias, nas coisas que nos cansam, que nós não conseguimos mais pregar o Evangelho. A gente não consegue alimentar mais ninguém, porque a gente é muito natural, e o Espírito Santo está convidando você nessa noite para ser sobrenatural. Só que só é sobrenatural quem está do lado de Jesus. Presta atenção numa coisa. Jesus disse, providenciem vocês mesmos um alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam eles. Eles saem em viagem missionária, eles saem para servir Jesus. Então assim, como eu e você, todo sábado a gente está aqui servindo a igreja. Todo domingo a gente está aqui, a gente serve no staff, a gente toca no louvor, a gente prega aí nos grupos pequenos, a gente está servindo na store, estamos servindo na cantina, a gente está fazendo um monte de coisa. Só que quando nós estamos fazendo esse monte de coisa distantes de Jesus, a nossa visão, os nossos olhos começam a ficar naturais demais. Então Jesus está dizendo, providenciem vocês mesmos alimentos para eles. E os discípulos estão respondendo, precisaríamos de muito dinheiro. Presta atenção, trabalhar longe de Jesus e se cansar por estar longe de Jesus, transformou o olhar desses discípulos em um olhar natural comum. Jesus, a gente não tem dinheiro. Peraí, vocês estão na frente de Jesus. Aquele que poderia transformar a realidade, aquele que poderia inverter o cenário, está na minha e na sua frente. E a gente está dizendo para ele assim, Jesus, esse aí não tem mais jeito não. A gente está olhando para a nossa família e está falando assim, minha família é bagunçada mesmo, não tem mais jeito não, vou eu aqui tentar. A gente está olhando para a nossa faculdade pensando assim, por que eu vou começar um grupo pequeno aqui se está todo mundo indo para o bar?
A gente está olhando para o nosso trabalho, para o nosso chefe que sonega imposto, para o nosso chefe que promove as pessoas que são mais amigos dele. Está olhando, aqui não tem mais jeito não. Peraí, você está na frente de Jesus, e se você está caminhando com Jesus, Ele tem poder para transformar toda a situação. Estão acordando. Verso 38 fala assim: quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos, para que distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Verso 42, todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram mais de 5.000 homens, e se a gente fizer uma conta boba aqui, vamos colocar lá, porque só os homens eram contados, se a gente colocar aqui que tinha um homem, uma mulher e uma criança, pelo menos 15.000 pessoas foram alimentadas aqui, por conta de 12 homens que se posicionaram ali na frente de Jesus. Olha só como é poderosa a revelação dos céus em ação na minha e na sua vida. Quando nós estamos conectados com Jesus, 12 homens são capazes de servir uma multidão de 15.000 pessoas. O que será que Jesus pode fazer com as pessoas que estão nesse salão? Quem que nós vamos alcançar? E Jesus está chamando você. Jesus está contando com você que está aqui nessa noite para transformar a sua realidade. Só que você está olhando tanto com seus olhos naturais que você está dizendo para Ele: Jesus, nós não temos dinheiro para alimentar essa multidão. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos discípulos nós tínhamos? Quantos discípulos nós tínhamos aqui? 12 discípulos. Quantos cestos a palavra diz que sobrou? 12 cestos, porque quando você trabalha distante de Jesus, o que gera em mim e você é cansaço, é fadiga, é ansiedade, é depressão, é peso, é chateação, é ferida no coração. Mas quando você está trabalhando do lado de Jesus, o que sobra para mim e para você é provisão. Amém, aleluia. Os discípulos são enviados. Os discípulos estão trabalhando na obra, estão fazendo o que nós fazemos aqui. E muitas vezes, por que a gente se cansa da igreja? Por que a gente fica com um clima tão pesado nos nossos grupos e na nossa comunidade? Porque a gente está trabalhando na igreja, mas a gente está prestando um serviço, e você não foi chamado para prestar um serviço, você foi chamado para ser um mordomo. A palavra não fala sobre trabalhadores ou sobre escravos, a palavra fala sobre amigos. A palavra fala sobre pessoas que são próximas e que se relacionam com Jesus. E quando se está ao lado de Jesus, o seu trabalho não te cansa. Jesus gera provisão sobre você. Então eles começam esse cenário cansados, fadigados, sobrecarregados, mas eles terminam com provisão nas suas mãos. Jesus tem provisão liberada sobre a sua família, sobre a sua história, sobre a sua faculdade, sobre o seu trabalho, mas as coisas vão virar a chave quando você estiver ao lado de Jesus. Não adianta. Eu sirvo de domingo, eu sirvo de quinta-feira, eu faço não sei o que, eu faço não sei o que lá. Você só vai se cansar se você estiver distante de Jesus. Porque os discípulos ensinaram muitas pessoas, os discípulos expulsaram demônios, os discípulos curaram enfermos, mas quando eles se apresentam para Jesus, eles se apresentam sobrecarregados, cansados. Está aí o segredo, por que as coisas não estão dando certo? Por que eu não consigo romper? Por que eu não consigo experimentar o sobrenatural? Por que nada na minha casa muda? Por que eu não consigo influenciar ninguém na minha faculdade? Por que na minha escola ninguém consegue me ouvir? Porque eu estou distante de Jesus, e quando eu estou trabalhando distante de Jesus, é só trabalho. Só que Jesus não chamou você para trabalhar para Ele, Ele não precisa de funcionários. Jesus convida amigos. 1 João, capítulo 2.
Perdão, 1 João capítulo 3, verso 28 fala assim: vocês sabem que eu lhes disse claramente, eu não sou o Cristo, eu estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva, o amigo do noivo simplesmente se alegra de estar do lado dele e ouvir os seus votos, portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. João Batista está falando aqui, ele não é o cara. Ele não está aqui só para trabalhar. Qual foi o meu chamado? É ser amigo do noivo. E no contexto histórico aqui, um noivo e uma noiva, quando eles são prometidos, eles só se encontram no altar. Só que o amigo do noivo tem a missão de conhecer a noiva e de apresentar o noivo para a noiva. Então presta atenção, só para você entender aqui. Imagina que você arrumou aí a sua futura esposa. Cara, vou me casar com ela daqui 30 dias. Durante esses 30 dias é você na sua casa e ela na casa dela. Como é que você vai conversar com ela? Você vai precisar confiar no seu melhor amigo para levar informação para ela e para trazer a informação dela. O amigo precisa estar muito atento, ele precisa conhecer muito o noivo para poder fazer com que a noiva queime de amor por ele. E o amigo precisa ser muito parceiro mesmo, muito homem de verdade, para não começar a dar ideia na noiva, para não tomar a noiva para si. E muitas vezes é isso que nós fazemos quando nós estamos só trabalhando. Nós estamos roubando a noiva de Jesus para nós mesmos, porque é só trabalho. Então eu faço o que eu quiser, eu modifico o que eu quiser. Ah, está tudo errado. Aí a gente começa a deturpar a palavra. Ah, está tudo errado. Aí você começa a falar num pequeno grupinho. Aí você começa a falar com a galera, pô, mano, o pastor está viajando. O amigo do noivo precisa realmente ser o melhor amigo do noivo, para que não se interesse pela noiva e para que apresente para a noiva quem é esse noivo. Então precisa ser muito apaixonado por Jesus para apresentar para essas pessoas quem é o noivo. E João Batista está aqui dizendo para nós, eu fui chamado para ser amigo do noivo. Só que o trabalho, vamos voltar lá para Marcos capítulo 6. O trabalho está cansando tanto a gente, que a gente não consegue apresentar o noivo para a noiva. E a gente está dizendo assim, Jesus, dispensa a noiva, porque esse lugar aqui é isolado. Dispensa essas pessoas aqui, a fim de que elas se alimentem, é muita gente. Só que aí na hora do louvor a gente está cantando aqui que a gente quer queimar, que a gente foi chamado para incendiar a geração, a gente está sonhando com os estádios, mas aí chega na segunda-feira, sentam 3 pessoas para almoçar com você só consegue falar dos problemas da sua vida, da sua igreja. Chega em casa, você não consegue respeitar os seus pais. Chega no trabalho, você não consegue honrar o seu chefe. Lembra que você não trabalha para o seu chefe, você faz tudo como para o Senhor. Só que o ordinário está cansando a gente, e a gente está esquecendo dessas coisas. É por isso que nós começamos em Gênesis. Porque nós precisamos contemplar o ordinário e enxergar o extraordinário que Jesus está oferecendo para mim e para você. Quando Deus cria todas as coisas, Deus coloca Adão e Eva no... É fácil essa, gente, pô. No Éden, fala comigo, Éden. Éden significa lugar de delícias, lugar de deleite, paraíso. Repete comigo assim, Éden significa lugar de delícias, lugar de deleite. Quando Deus cria todas as coisas em Gênesis 1 e coloca Adão e Eva no Éden, quando Adão e Eva caem, o pecado entra, quem que o pecado muda? Adão e Eva. A visão é destravada de Adão e Eva. Mas o pecado não muda aquilo que o Senhor estabeleceu. O pecado não muda o padrão que Deus estabeleceu para mim e para você. Pastor, aonde você quer chegar? Presta atenção numa coisa. Deus cria um Éden, que é um lugar de delícias, que é um lugar de prazeres, que é um lugar de descanso para Adão e Eva. Eles caem, eles perdem acesso ao Éden, mas a palavra de Deus, ela não muda. O padrão de vida
que Deus estabeleceu para nós não muda. Então, nós temos um Éden disponível para nós. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus tem um paraíso reservado para você. Esse paraíso chama-se Jesus. Então presta atenção. Eles estão dentro do Éden. O pecado vem, tira eles do Éden, mas Jesus vem e restaura o padrão para mim e para você. Amém? Você está feliz com isso? Você pode celebrar Jesus aí? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Através de Jesus, nós fomos reconectados com Deus. E todas as vezes que nós estamos em Jesus, nós estamos no nosso Éden. Quando nós trabalhamos distante de Jesus, nós nos cansamos, nós estamos ansiosos, nós somos depressivos. Mas quando nós estamos do lado de Jesus, nós estamos no Éden, no nosso lugar de deleite, no nosso lugar de alegria. O Éden para mim e para você não é um jardim. O Éden para mim e para você não é uma viagem. O Éden para mim e para você não é uma promoção no seu emprego, não é a melhor faculdade, não é se tornar líder aí de um grupo pequeno. O Éden para mim e para você, o lugar de delícias e de deleite, chama-se Jesus. E esse Éden está disponível para mim e para você. Os discípulos estão longe do Éden. E agora voltam sobrecarregados. Jesus olha para mim e para você e diz assim: todos vocês que estão cansados, todos vocês que estão ansiosos, todos vocês que estão se sentindo feridos, injustiçados, todos vocês que são menosprezados, todos vocês que são abandonados, todos vocês que têm passado por problemas nessa terra, Jesus não diz para mim e para você: procurem um jardim. Jesus não disse para mim e para você: continuem trabalhando, exerçam tarefas. Jesus diz para mim e para você: vinde a mim, porque em mim vocês encontram descanso. É na minha presença que vocês vão encontrar um lugar de deleite, um lugar de delícias, um lugar de prazeres. Jesus está convidando você para um novo estilo de vida. Só que nós estamos com os nossos olhos naturais tão abertos para os nossos dias, que a gente não consegue contemplar que o paraíso está do nosso lado. E a gente está esperando o quê? Quando eu for para Maldivas, ali eu vou descansar. Quando eu for promovido, aí sim a minha vida financeira vai mudar. Eu vou fazer mais uma faculdade. Quando eu terminar a escola as coisas mudam. Quando eu fizer 18 e sair de casa, vou casar. Vou casar, tudo vai mudar, vai. Vai lá, na minha vez ninguém me avisou. Só que o Éden está disponível para mim e para você. Só que nós estamos com os olhos naturais tão abertos que a gente não consegue reconhecer que o Éden não é um lugar físico. O Éden é uma pessoa para mim e para a sua história. O Éden é Jesus. E Jesus, quando entra em cena, ele transforma o que é trabalho em provisão para mim e para você. Você não tem pão, você não tem peixe, você não tem o que oferecer. Ainda assim, Jesus usa você e faz com que a provisão sobre as suas mãos. É isso que Jesus tem reservado para a sua história. Mas sabe o que você está fazendo? Está trampando. Sabe o que você está fazendo? Você está criando para você lugares de descanso. Quando você cria para você, quando você toma a direção da sua vida para você, você se frustra. Então eu não sou completo. O que eu procuro? Um namoro. Então nada está dando certo. O que eu vou fazer? Vou sair da igreja. Eu não estou feliz, vou para o boteco. Eu não estou completo, vou fazer mais uma faculdade. Às vezes a gente torna as coisas boas em coisas ruins na nossa vida. A gente tem esse dom de transformar as coisas que são boas em coisas ruins. A gente não consegue reconhecer que Jesus está convidando a gente para uma vida de deleite. Quando se está zelando pela presença de Jesus ao nosso lado, tudo que nós temos é um padrão de alegria. Quando Deus estabelece o Éden, quando Deus cria todas as coisas, Ele cria o homem por último e olha para o homem e diz assim: governe você sobre todas as coisas. Só que nós hoje somos governados pelas coisas.
A gente inverteu o padrão. Deus não criou você para viver como qualquer pessoa. Deus não criou você para ficar procurando nas esquinas a completude do seu coração. Deus criou você para governar sobre todas as coisas. Eu não estou aqui para ser motivacional, para alegrar você. Deus me criou para governar. Não. Eu estou aqui para falar para você que você precisa voltar para o padrão. Você precisa resetar e voltar para o padrão de fábrica. E o padrão de fábrica garante para mim e para você que Deus tem alegria reservada para os que são seus. Deus tem um lugar seguro para os que são seus. Aplaude o nome de Jesus aí. Deixa eu falar uma parada. Se eu fosse o cara que batesse palma sozinho e vocês não viessem, eu ia ficar chateadão, mano. Acompanha a galera aí. Mateus capítulo 6. Verso 25 fala assim para mim e para você. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida? O corpo não é mais do que roupa? Observem os pássaros, eles não plantam e nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Presta atenção, Deus cria todas as coisas lá em Gênesis, amém? Por isso que a gente começou do começo. Vamos lá do começo. Vamos ver como é que Deus fez. Os pássaros foram criados em Gênesis 1. E até aqui, quando Jesus está ensinando o seu povo, Jesus está dizendo: não se preocupem com a vida diária, se vocês terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que comida? Observem os pássaros. Os pássaros não produzem para si. Os pássaros não precisam se preocupar, porque Deus estabeleceu um padrão e até hoje, pelo menos até a hora que eu saí do hotel e vim para cá, os pássaros não precisavam produzir nada para si, porque Deus estabeleceu um padrão e eles vivem ainda nesse padrão. Por que eu e você saímos do padrão? Você está tentando produzir para si, você está tentando construir algo para você mesmo, e você está passando por bobo, porque a própria criação, os seres que não entendem, os seres que foram governados, foram feitos para serem governados por mim e por você, esses ainda têm vivido o padrão do Éden. E você saiu do padrão do Éden. E quando se sai do padrão do Éden, que é o que acontece com Adão e Eva, aí você vai ter que produzir roupa para você mesmo. Aí agora você vai ter que trabalhar, mas o trabalho no Éden era a bênção. Também estou falando assim, Deus tem um paraíso para você, mas não é a Disney não. Trabalho, tá? O trabalho no padrão do Éden é um trabalho que abençoa, é um trabalho que traz alegria. Mas o trabalho fora do padrão do Éden, Deus diz para Adão que agora a terra produzirá abrolhos e espinhos e ele vai ter que suar para conquistar. Fora do Éden, fora do jardim, o trabalho cansa mesmo. Fora do jardim tem que produzir roupa para você mesmo. Fora do jardim vai ter que conquistar a comida mesmo. E quando vai se conquistar dessa maneira, fora do padrão, aí vai gerar cansaço, vai gerar suor, que nem eu aqui, ó. Só que quando se está no padrão dos céus, a palavra está ensinando para mim e para você que nós não precisamos nos preocupar com a vida diária, porque o Senhor há de prover para mim e para você. Qual que é o X aqui? Vamos lá. Qual de vocês, verso 27, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora na sua vida? E por que se preocupar com roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham e nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Deus estabeleceu um padrão e Ele continua honrando o padrão que Ele estabeleceu, porque Ele é fiel à sua palavra. Quem muda somos eu e você. Só que a palavra está falando aqui, em Mateus 6,33, assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará para si as suas próprias inquietações. Basta para hoje o seu mal. Deus estabelece um padrão de provisão. Só que Eva está com os olhos naturais tão abertos que ela não está contente com aquilo que Deus ofereceu. Então ela vai atrás de algo a mais. E quando ela vai atrás de algo a mais, a casa cai, dá errado. Se você viver o padrão do Éden todos os dias na sua vida, busquem em primeiro lugar o reino dos céus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que todas essas coisas são? As coisas que Deus sabe que você precisa, não as coisas que você quer. Quando Eva vai atrás do que ela quer, dá errado. Quando você fica naquilo que você precisa, quando você fica naquilo que Deus estabeleceu como padrão, Ele se incumbe de prover para você. Deus está resetando você nessa noite. Volta para o padrão de fábrica. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará para si as próprias inquietações. Nós lemos no verso 27. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, possa acrescentar ao menos 1 hora na sua vida? Sabe o que eu consigo interpretar aqui? Qual de vocês, por mais sábios que acham que são, podem transformar as suas histórias? Sem Jesus, eu e você, a gente não pode fazer nada. Fora do padrão, eu e você, a gente não pode viver nada. A gente só vai se frustrar, a gente só vai se machucar. Fora do Éden, existe trabalho que machuca. Fora do Éden, é difícil encontrar provisão. Fora do Éden, você tem que produzir para si mesmo roupas. E o principal, fora do Éden, não se tem relacionamento com Deus. E eu e você, sem relacionamento com Deus, não somos nada. Eu e você, sem a palavra, nós não podemos experimentar nada de bom. O que é bom? O que Deus estabeleceu como padrão. O que é bom? Aquilo que Deus disse que é bom. Não o que eu e você pensamos ou desejamos. Saia daqui nessa noite buscando esse lugar de deleite. E o lugar de deleite que Deus tem reservado para você não é um lugar natural. O lugar de deleite que Deus tem reservado para você tem um nome, e esse nome é Jesus. E é nesse nome, quando nós estamos nele, que nós podemos descansar. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei alívio. Sabe, as nossas escolhas, os nossos olhos nos fazem olhar tanto para as coisas comuns, que a gente começa a se frustrar. A gente anda machucado muitas vezes porque a gente está com os olhos fixos nos problemas. Ah, porque tal pessoa fala mal de mim. Ah, porque eu fui traído. Ah, porque eu fui abandonado. Ah, porque a minha família é isso. Ah, porque aquilo. Ah, a igreja não me aceita. Ah, meu líder não me esqueceu. A gente faz até biquinho. O Benício faz assim agora. Só que Jesus está dizendo para você, em mim vocês encontram alívio. Só que para estar em Jesus, é preciso estar no padrão. Para estar dentro do Éden, era necessário que eles continuassem no padrão. Quando eles saíram do padrão e proveram para si, eles são removidos do Éden. Só que nós somos reconectados e ganhamos uma nova oportunidade de caminhar com o Éden agora. Agora não de estar no Éden, agora de caminhar com o Éden, agora de caminhar com Jesus ao nosso lado. Jesus está chamando você para viver uma nova história nessa noite. Chega de viver cansado, chega de viver decepcionado, chega de viver olhando para os problemas, porque quem fica olhando para o problema não entra em Canaã. Quem fica murmurando, olhando para as dificuldades, ai, está quente, ai, está frio, ai, não tem água, não tem comida, anda mais, porque talvez a travessia podia ser feita em 4 dias, 40 dias. Foi feita em 40 anos, e a galera que começou não terminou. Por quê? Murmuradores, pessoas que saíram do padrão, que não contemplavam aquilo que Deus proveu para elas.
Deus estava provendo milagres e maravilhas em seu meio. Deixa eu falar uma coisa para você. Só de você ter uma família é um milagre, é uma maravilha. Só de você fazer uma faculdade é um milagre, é uma maravilha. Você tem um emprego, um milagre, uma maravilha. Você tem uma esposa, um milagre, uma maravilha. Você tem uma igreja que prega a palavra, pastores que amam você, um milagre, uma maravilha. Mas essas pessoas não conseguiam contemplar aquilo que Deus criou. Essas pessoas se cansaram, porque ficaram com os olhos naturais abertos. Mas espera aí, tem coluna de fogo durante a noite, tem nuvem durante o dia, maná descendo do céu, água saindo da pedra, palavra sendo ministrada, ensino ali, e nós estamos caminhando rumo a Canaã. Meu Deus, está reclamando do quê, bênção? Você tem o que para reclamar? A gente fala isso para o Benício. Benício começa a chorar, espernear. É que a gente é meio diferente, tá? A gente é especial. A gente fala, Beni, você está chorando por quê? Papai e mamãe estão aqui. Tetê está quentinho. Fralda está limpinha. O berço está top, arrumadinho. Carrinho, melhor. Roupinha, a mais estilosa. O Beni anda de Vans. Ele tem 7 meses, gente. É 400 pau um Vans para criança. Oh, meu Deus. Está chorando por quê? Deus está provendo milagres e maravilhas para a sua vida. Você está reclamando por quê? Você está olhando para as coisas erradas por quê? Você está chorando por quê? Você está atrás de completar o seu coração por quê? Se Deus está provendo completude para você. Você está atrás de homem, a menina, presta atenção. Você está atrás de homem irresponsável, moleque vagabundo, porque se Deus é o seu pai e Ele completa você. Moleque, presta atenção. Por que você está defraudando as meninas? Se Deus estabeleceu um padrão maravilhoso para você, e se você viver esse padrão, o destino é um casamento maravilhoso para a sua história. Presta atenção numa coisa. Se você viver no padrão, o que Deus tem para a sua vida, e essa não é uma palavra de coaching não, tá? Eu estou falando isso com muito temor. Deus tem alegria extravagante para a sua história. Deus tem um sucesso sobrenatural para a sua história. Deus tem altos patamares para elevar e para colocar você. Mais uma vez, eu não estou aqui para motivar você, Mas quando se vive no padrão, o que é um alto patamar para a nossa sociedade? 3 faculdades, PhD, doutorado, um emprego de gerente, alguma coisa, um CEO de alguma coisa, abre uma empresa, começa a virar franquias, isso é sucesso, né? Sucesso na palavra de Deus, para mim e para você, é quando eu e você estamos ao lado de Jesus, passando pelos problemas e a gente está dizendo assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que a sua presença continua comigo. Isso é sucesso para mim e para você. Ainda que nós passemos por dificuldades, ainda que nós passemos por tempestades, porque as coisas ruins elas alcançam a gente, mas elas não alcançam para nos destruir, elas alcançam para que Deus seja glorificado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Esse é o meu sucesso, é conseguir vencer de glória em glória, de vitória em vitória, na presença. Porque o que é sobrenatural? Êxodo capítulo 3, Moisés está andando. Sabe o que é natural para Moisés? Ver sarça pegando fogo. Sarça pegar fogo no deserto é comum. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Deixa eu abrir meu coração. Queimar aqui é fácil, mano. Pô, olha o louvor. Olha as palavras que vocês têm, os pastores que vocês têm. Queimar aqui no sábado é fácil. Pô, pegar o pastor Davi pregando no domingão, meu Deus. É fácil, não é? Sarça queimar um dia, uma vez, isso é natural. O que é sobrenatural?
Moisés olha para a sarça e ela continua queimando. A sarça não se consome. Só que aí, olha só que doideira. Moisés está passando por ela de noite, e o deserto de noite é frio, venta muito. A sarça continua queimando no meio do frio. Quando não tinha mais calor natural, a sarça continuava queimando. Isso é sobrenatural, isso é sucesso para mim e para você. É continuar queimando, independente se é dia, se é noite. É continuar queimando, e mesmo que nós estejamos no deserto, mesmo que nós estejamos passando por tempestades, mesmo que as pessoas estão dizendo não para nós, mesmo que Satanás olhe para mim e para você e diga que você não vale nada, você não tem ninguém, você não tem um destino, você não tem ninguém que te complete. Deus está dizendo para mim e para você: eu sou seu pai, continue queimando. E quando você continua queimando, isso é sucesso na presença de Deus. É isso que é sobrenatural para mim e para você. Deus tem uma história sobrenatural para a sua vida. Você não foi chamado para viver como qualquer um. Você não foi chamado para aceitar qualquer coisa. O padrão dos céus, o padrão da criação, o padrão de Deus, é o padrão em que você está vivendo num lugar de delícias, num lugar de maravilhas, num lugar de alegria. Num lugar em que você não precisa de nada. Você já é completo, porque todos os dias, ao final da tarde, na viração do dia, Ele desce e se relaciona com a sua criação. Esse é o padrão para mim e para você. Um padrão em que a gente vive o nosso dia contemplando as maravilhas e agradecendo aquilo que Deus fez. E no final, Ele mesmo desce, segura na sua mão e caminha comigo e com você. O Éden está disponível para a sua história. O Éden está passando por aqui nessa noite. O Éden não é um jardim, não é uma viagem, não é uma namorada, não é o casamento, não é um cruzeiro, não é um carro do ano. O Éden não é uma casa num condomínio. O Éden não é um salário estratosférico. O Éden não é uma carreira. O Éden, para mim e para a sua história, chama-se Jesus. Um lugar de descanso para mim e para você. Você pode descansar no Senhor nessa noite.